Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e hoje nós vamos fazer aí um tutorial do Shanks. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero. O link está na descrição. É isso aí pessoal, ó, seguinte, hoje nós vamos desenhar o Shanks completinho aqui, tá? Então assiste o vídeo completo, tem muita dica bacana pra você. E cara, tem umas dicas sensacionais pra você fazer as poses dos personagens, enfim. Vê aí o vídeo completo que você vai ver bem bacana, tá? E seguinte, se você é novo aqui no canal, chegou agora de paraquedas, não conhece nada ainda, essa é a primeira parte que eu ensino a desenhar e a segunda parte eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Então é só ir lá nos comentários que você vai ver, beleza? E seguinte, a gente tem uma meta de 1000 likes nesse vídeo, tá? Então, mano, deixa muito like aí. Clica no gostei agora, cara, beleza? Clica aí agora, que assim vocês vão me incentivar a trazer mais vídeos assim. Então vocês podem comentar outros personagens que vocês querem ver como tutorial aqui no canal, tá? Então deixa seu comentário aí. Se você é novo, não esquece de se inscrever para fortalecer, que vem muito mais vídeos bacanas assim para você, tá? Então sem muitas delongas, vamos lá ao nosso vídeo. E vamos lá, pessoal, começar aqui o nosso desenho do Shanks. E é o seguinte, galera, para começar ele eu tô usando uma folha no tamanho A5. Ela tá em horizontal e eu vou fazer aqui em cima, ó, bem um pouquinho do lado também, né, do centro da folha, um círculo de mais ou menos o tamanho, né, de uma moeda, tá? Ele tem 2,5 cm. A partir desse círculo eu vou fazer o seguinte, eu vou demarcar aqui o que mais ou menos seria a parte do rosto do Shanks, tá? Lembrando que tudo que a gente vai fazendo inicialmente é apenas um esboço, beleza? Depois que eu faço as demarcações ali do queixo, né, do maxilar, do rosto, enfim, eu deixo dois tracinhos de divisas ali, que vai ser aqueles tracinhos para a gente fazer a posição onde vai ficar o nariz, o olho, enfim, esses tracinhos eles são super importantes, tá? E eu fiz lateral porque o rosto dele vai estar de lateral. Veja que eu já defini também uma basezinha do pescoço, tá? Mas depois eu vou começar a fazer outros detalhes. Antes disso, vamos logo fazer a parte do olho do Shanks, tá? Eu vou começar pela sobrancelha, ele tá com aquela sobrancelha bem séria, né? O olhar dele também vai estar bem sério. A parte do olho dele é muito fácil. A parte de cima dele é retinha e a parte de baixo é bem curvada. E aí você pode fazer uma bolinha preta, né? Bem nesse iniciozinho. Na ponta aqui do olho, tá? Ou então você pode fazer com aquele aspecto, né, dos personagens de One Piece, que fica tipo uma bolinha bem pequenininha com outra ao redor, tá? Enfim, você faz aí da sua maneira, beleza? Aqui eu vou fazer o nariz dele também, eu já posso definir o nariz dele, deixar todo certinho. E logo abaixo eu posso fazer a boca, né? Lembrando que à medida que eu vou fazendo, eu vou ajustar uma coisa ou outra. Então aqui no caso, vou dar um leve ajustezinho nesse traço do rosto dele, tá? Vou voltar ali para a base do olho e fazer uma expressão ali na parte da testa, tá? Uma parte expressiva, juntamente com aquela cicatriz que ele tem aqui no olho, tá? Que são tipo um corte, né? Como se fossem umas garras, tá? Então um cortezinho aí na parte do olho do Shanks, beleza? Agora a gente pode partir, né, para o outro olho, tá? E vamos começar pela sobrancelha também para deixar bonitão, certo? A parte da sobrancelha vai ser a mesma coisa, só que ao contrário, e o olho basicamente a mesma coisa. A única diferença desse olho é que a gente vai ver uma partezinha curvada na parte de cima do olho e embaixo é somente curvado, tá? E aí veja que eu já fiz uns aspectozinhos ali para a íris dele para deixar bem bonito. Eu vou adicionar também alguns detalhes aqui pela parte do nariz, né, embaixo do olho, tá? Só para deixar como se fosse um aspecto mais sério ao personagem, certo? Inicialmente ele fica até um pouquinho estranho, né? Não parece o Shanks porque falta a barba e o cabelo, né, cara? Quando a gente colocar esses aspectos, a gente vai ver que vai ficar bem parecido. Inclusive, a barba eu tô fazendo agora, tá? Essa parte da barba é bem facinho de fazer. Eu tô trabalhando apenas pontiagudo, ó. Veja que já deu uma característica para o Shanks, né? Essa parte da barba dele, tá? Aqui eu posso desenhar a orelha também. A orelha dele vai dar da ponta do nariz, né? Só que a gente tem que lembrar que o personagem tá
com o rosto inclinado. Então eu vou fazer até a base de cima do olho, tá? Então aí eu posso fazer os detalhes por dentro da orelha também. Aqui agora eu vou começar a fazer uma definição aqui para a cabeça dele, tá? Eu vou crescer um pouquinho mais esse círculo inicial que eu fiz, né? Deixando a partezinha da careca ali do Shanks, e vou demarcar aqui mais ou menos a altura da testa, tá? A partir desse momento que eu tenho a altura, eu posso começar a desenhar as franjas dele que ele tem aqui na frente, tá? Então vou começar pela primeira franja. Aqui a segunda também, já voltando para a parte da orelha também, tá? Vou passar um pouquinho por cima do olho. E assim que eu conseguir terminar de fazer essas franjas aqui da frente dele, eu posso definir também a base completa do cabelo. E uma partezinha interessante para você fazer a base completa do cabelo é você começar pelas mechinhas de trás dele, tá? Começa pelas mechas de trás que vai ficar bem bacana, certo? E aí eu vou fechar até a parte da frente. Lembrando que durante o processo eu vou apagando algumas coisas para não ficar muito poluído de traços para você, beleza? E para finalizar o cabelo eu vou adicionar vários detalhes, né? Como se fosse linhas seguindo o formato do cabelo dele, né? Lembrando que o cabelo dele vai ter formato como se ele tivesse voltado para trás, tá? Só essas duas franjinhas que vão ser assim para frente, beleza? Agora que a gente terminou o cabelo, podemos fazer uma basezinha aqui da roupa dele, né? Que ele tem a capa e ele tem a roupa dele também, né? A blusa, né? A roupa de pirata. A roupa dele é bem pirata mesmo, né, cara? Tipo Piratas do Caribe, beleza? E aqui é o seguinte, moçada. Eu fiz essa basezinha da roupa e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um esboço manequim para eu poder pegar uma proporção de mais ou menos como eu vou querer o meu desenho, tá? E para isso eu vou simular aqui onde vai ser o ombro, o antebraço dele, o braço também, a parte do peitoral dele, enfim, eu vou desenhar todo, é como se eu estivesse desenhando os membros, né? Como se fosse realmente um manequim. Sabe aqueles manequins de loja que a gente veste a roupa? Então, é basicamente isso que a gente tá desenhando aqui, tá? E lá no meu treinamento, cara, eu ensino muito sobre isso, inclusive é um dos aspectos mais importantes lá do meu treinamento online, é eu ensinar você a criar seus próprios personagens também, né? A criar seus próprios desenhos, a fazer seu desenho da sua maneira, usando esse método de esboço manequim. Então me dá uma chance de ser meu aluno clicando no primeiro link da descrição, e não esquece também que lá eu ensino a colorir do básico ao avançado, tá? Então tem muita coisa boa para você. É só clicar e ver lá a minha proposta, beleza? Aqui agora eu vou continuar os detalhes da roupa dele, né? Dessa parte da capa dele. Então eu vou fazer os detalhes aqui da capa de trás, tá? Veja só que eu vou colocar várias ondulações também, né? Ela tá bem ondulada nessa partezinha da capa dele, certo? E o braço dele que vai estar levantado, né? Que é o único braço que ele tem, no caso também, né? Eu vou completar depois, tá? Então assim que eu finalizo os detalhes da capa, eu venho para completar o braço, continuando a mesma coisa do esboço manequim, até chegar à base da mão. Na base da mão eu vou deixar quadrado mesmo, beleza? Pronto, pessoal, aqui agora eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar a vestir esse manequim que a gente desenhou. E para isso eu vou começar a gerar as linhas, né, as curvas de tecido aqui na parte da roupa do Shanks, tá? Ele tem aquela roupa com a manga longa, né, só que no caso aqui ele dobra a manga até mais ou menos o cotovelo dele, então eu faço o desenho dessa parte da manga dobrada até o cotovelo dele, né? E depois eu vou apagando algumas coisas que não vai precisar mais e começando a colocar mais linhas, mais curvas, mais dobras da roupa, porque essa roupa dele gera muitas dobras, né? Ela não é colada, porém ela gera muitas curvas, ela gera muitas dobras, tá? Então aí eu desenho até a basezinha ali do peitoral mesmo. Eu não vou focar muito nisso não, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou usar o auxílio de uma régua aqui e com essa régua eu vou demarcar mais ou menos como vai ser a espada. Só que aqui tem um segredo, cara, para você fazer a base da espada você vai ter que deixar uma partezinha um pouco mais aberta, que no caso aqui seria o final da espada, né? Na parte da empunhadura da espada, lá na mão dele, vai ser um pouquinho mais fechado, vai ser mais fino. E aqui no final eu vou deixar um pouquinho mais grosso, tá? Lembrando que a parte de baixo eu também vou fazer uma curvinha, uma leve curva e vai ter aquela divisa
camisa no centro da espada também. Eu vou definir isso aqui porque, cara, eu vou deixar essa parte da capa aqui só esse Szinho feito, né, só essa curva, e aqui eu vou definir a espada, tá? Nós vamos fazer a espada completa logo aqui para deixar ela bonitona junto com a mão também do Shanks, beleza? Então aqui é o seguinte, primeiro nós vamos fazer uma partezinha que segura, né, essa parte da lâmina da espada, e aqui agora a empunhadura, né, dele aqui, que é essa partezinha maior, né, toda circular, e nessa parte aqui, que ela é bem circular, a gente vai fazer como se fosse duas vezes o mesmo círculo, tá? Só que aqui a gente tá fazendo ele esticadinho, então no caso aqui é uma elipse, né, que é um círculo esticado, tá? E a gente vai deixar ele no formato 3D, colocando dois tracinhos, um embaixo e um em cima, e fechando com outra elipse, só que incompleta, né, apenas uma curva, tá? Agora a gente já pode também começar a detalhar os dedos dele que vai estar segurando a espada, certo? Então para fazer esses dedos é o seguinte, eu vou começar pelo primeiro ali, que é o dedo indicador, e veja que mais ou menos ali quando eu vou chegando na linha do esboço, eu vou curvar ele para baixo, tá? Então a partir do momento que eu faço esse primeiro, eu consigo fazer o segundo dedo, o terceiro e o quarto dedo dele, tudo com esse mesmo estilo de detalhe. Eu vou fazendo, a curva vai vai virar para outra direção, tá? Tem uma curva inicial e tem a outra curva lá para baixo, para outra direção. Aí vocês conseguem ver que ele tá bem curvadinho, né? E na parte de cima eu vou colocar os outros detalhes também para fechar essa parte do punho dele, né? Que é aqueles ossinhos que a gente tem aqui na parte de cima da mão, juntamente com o final do cabo da espada, para deixar bem bonitão. Aqui embaixo na espada ainda tem outro detalhe, né? No caso aqui não vai dar para desenhar a espada completa, mas eu vou deixar uma imagem aí para vocês, se eu conseguir uma imagem bem legal, eu vou deixar para vocês como é essa partezinha do cabo da espada dele, tá? Para vocês desenharem, caso vocês estejam fazendo maior e queira pegar maior proporção no desenho, tá? Agora aqui eu vou finalizar essa base da capa aqui em cima, né, dele, e também aqui por trás, né, por essa parte de trás aqui nas costas dele, tá? Eu vou desenhar todas as curvas aqui. Essa parte aqui, galera, não precisa ser exatamente do mesmo jeito que eu tô desenhando, tá? Nada no desenho aqui, na verdade, precisa ser exatamente. Você pode usar a sua criatividade e fazer do seu próprio jeito, tá? Então, usa a criatividade aí, beleza? E faz seus desenhos aí, tá? Então eu deixo lá curvada a parte do tecido na roupa, e agora eu posso partir para a musculatura dele, juntamente com a roupa, né, com o tecido que vai ter aqui nessa parte do peitoral dele, tá? Então eu vou definir a musculatura dele primeiro, certo? Essa parte do peitoral, e depois eu faço aquela abertura que tem na roupa dele, né, nessa partezinha da camisa dele, que é a camisa comum que ele usa, tá? Inclusive eu vou definir depois o restante ali do abdômen, né, que aparece um pouquinho nessa base do corpo dele aqui, tá? Aqui embaixo, galera, na parte de baixo da espada, eu vou fazer várias dobrinhas, tá vendo? Ó, várias curvinhas, porque a camisa dele ele vai ser muito mais curvado aqui nessa parte de baixo, tá? E eu vou deixar lá abertinho na parte de baixo, porque é a parte da abertura da camisa dele mesmo, certo? Desse outro lado aqui da espada eu vou descer também, né? Eu vejo que eu sempre vou apagando algumas coisas para não ficar poluído demais, né? Eu vou descer gerando várias curvas, e também eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou desenhar a parte da bainha da espada. Para desenhar a bainha eu vou ter que desenhar algo meio que 3D aqui. Então primeiro eu faço um retângulozinho inclinado, faço outro por dentro, né? Que ele vai ser bem escurecido esse por dentro. E depois eu vou fazer a base de fora. A base de fora é o que eu vou dar o relevo de 3D aqui nesse desenho, tá? Veja que eu vou fazer é como se fosse um cubo mesmo, tá? Então aqui agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fechar essa parte da bainha e também colocar detalhes do tecido que vai ser vermelho, juntamente com detalhes da camisa que a gente vai fechar aqui embaixo, tá? Então eu vou detalhar e deixar várias curvas. Nessa parte do tecido que segura a bainha, ele vai ser bem curvado, ele vai ter várias curvas, várias dobras, tá? Então eu vou desenhar vários tracinhos também para representar essas dobras. Aqui no centro da camisa eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou começar a criar aquelas dobras que ele tem, né? Eu já desenhei as curvinhas, então vou gerar algumas linhas de dobras, né? Por essas curvinhas, e colocar os botões também, tá? Além de outras curvas aqui na parte de baixo da roupa dele. E isso de um lado e do outro, tá? Eu já posso até concluir essa partezinha da roupa, né? Para deixar finalizado, certo? Então olha só como vai ficar bacana, tá? Lembrando que na Line Art eu vou adicionar alguns detalhes, mas eu vou falar para vocês também quais foram os detalhes que eu adicionei. Não se preocupa, tá?
Aqui agora só nos resta fazer esse outro lado, né, da roupa dele, principalmente só a capa dele vai aparecer aqui agora. A capa dele vai estar bem abertona. Eu vou fazer uma parte meio triangular aqui na base do peitoral dele, tá? E aqui a parte de cima da capa dele, certo? Que vai sair mais ou menos da altura da boca, né? Um pouquinho maior que a boca, mais alto na verdade que a boca. E eu posso desenhar a partir do ombro, né, até finalizar essa parte da capa lá embaixo, tá? Colocando somente mais alguns detalhes de tecido por dentro também para deixar bonitão, certo? E antes da gente fazer a line art, pessoal, eu vou colocar alguns raios de haki também, tá? Esses raios eles serão vermelhos, a gente vai fazer a coloração depois, tá? Vamos colorir tudo de vermelho. E esses raios é o seguinte, eu desenho eles agora porque eu vou pegar a borrachinha aqui, ó. Os raios não precisam ser idênticos ao meu também, tá? Você pode desenhar o seu estilo. E a borracha limpa tipos que eu vou usar aqui agora, ela vai tirar o excesso do grafite, vou deixar o esboço bem clarinho agora e vou vir com as canetinhas da Staedtler, no caso a ponta 03. Aqui agora é onde eu vou começar a fazer a line art. E galera, nessa parte de line art a gente não vai contornar por onde esses raios passam, tá? A gente vai deixar aberto, porque na hora de fazer o efeito, né, de luminosidade, ele vai ficar muito mais bonito, tá? Então aí eu vou fazer toda a line art do Shanks, certo? E como eu tinha dito para vocês também, eu vou adicionar alguns detalhes no desenho, como por exemplo um detalhe no pescoço dele, né, detalhe de linha do pescoço dele, no caso seria musculatura, tá? Outro detalhe que eu vou adicionar aqui no desenho também são mais alguns botões na parte de cima da camisa dele, tá? Nessa parte do lado da mão levantada, vou adicionar 4 botõezinhos aí também, certo? E uma partezinha final de detalhe que eu vou adicionar é um traço da calça dele lá embaixo, que eu tinha esquecido, lá bem no canto mesmo, tá? Onde não é o lado da bainha, no outro lado, tá? Então você pode ver aí que eu já fiz todas as partezinhas. E agora sim eu posso continuar e finalizar tudo de detalhes aqui da nossa line art. Lembrando que eu não vou poder passar o traço por cima onde tem os raios, tá? Os raios eles vão ter que ficar sem os traços ali, beleza? Em seguida eu venho, apago todos os detalhes, né, para finalizar o desenho. E antes da gente finalizar, só para vocês terem uma noção do que eu falei, eu vou contornar todos esses raios aqui com o lápis de cor vermelho. E olha só como ficou o desenho, muito bacana, né? Veja que pelo fato de eu não ter contornado por onde os raios passam, parece que os raios eles estão acima do desenho, né? Parece que eles estão realmente acima do desenho e não embaixo do traço, tá? É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, vamos ver se a gente pega 1000 likes nesse vídeo, tá? Se você curte o Shanks aí, mano, deixa like também, beleza? Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, hein? Se inscreve aí, cara, se você curtiu esse vídeo, beleza? Então é isso aí, parte 2 vai estar no primeiro comentário fixado. Valeu e até a próxima.